Infelizmente, a realidade do Brasil hoje é muito complicada, dura, os povos indígenas têm sido massacrados durante a gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E se você tenta, de alguma maneira, proteger os povos indígenas ou denunciar o massacre, você acaba sendo vítima, como aconteceu agora com o Bruno e com o Dom Phillips. Foi confirmada pela família das vítimas que os corpos foram encontrados, infelizmente, e a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações do que diz respeito ao que é o governo Bolsonaro em relação aos povos indígenas. Se você é um naturalista, se você defende os povos indígenas, se você defende o meio ambiente durante a gestão do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, você corre risco de vida basicamente por conta disso. Eu vou trazer inclusive alguns números aqui que têm chamado a atenção negativamente por conta da quantidade de pessoas que têm perdido a vida nesse conflito entre povos indígenas, grileiros de terra, exploradores de jazidas de ouro e tantas outras explorações que acontecem em terras indígenas. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui agora, porque o Dom Phillips e o próprio Bruno são mais uma vítima do Estado bolsonarista que coloca a vida das pessoas em segundo plano e os interesses financeiros sempre em primeiro lugar. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a você também que, se puder colaborar com o nosso trabalho, colabore. E a gente retomou o projeto da Rachadinha do Bem. Já tem até algumas pessoas mandando e-mail para mim, perguntando como é que faz para receber as cestas básicas. A gente tá arrecadando doação ainda, a gente recebeu pouco mais de R$600 até esse momento. Não dá ainda para montar muitas cestas, para montar algumas cestas ali a gente teria de ter entre R$2 e R$4.000. Eu sei que eu já pedi muita coisa esse ano aqui para vocês, mas se vocês puderem colaborar com o projeto da Rachadinha do Bem, vocês colaborem por gentileza. O nosso Pix é esse aqui da Rachadinha do Bem, ó, carlitosneto@gmail.com. Processo é todo transparente, como você já sabe que acontece, e a gente vai entregar a cesta para as pessoas que nesse momento têm passado dificuldade financeira e não tem nem o que comer na sua casa. Pois é, meus amigos, infelizmente a notícia que a gente tem hoje para trazer aqui sobre o Dom Phillips e o Bruno Pereira não são boas. A esposa do Dom Phillips confirmou que já entraram em contato com ela e também com os representantes do governo inglês aqui no Brasil para informar que foi encontrado sim o corpo tanto do Phillips quanto do próprio Bruno Pereira. E isso deixa a gente muito triste, porque em um país como o Brasil, que a natureza deveria ser enaltecida, que os povos nativos deveriam ser enaltecidos, o que a gente tem visto, na verdade, é um banho de sangue, um derramamento de sangue. Recentemente vimos toda essa situação que tem acontecido em aldeias indígenas, de garimpeiros invadindo, matando indígenas, abusando sexualmente de menores, de mulheres, basicamente porque sabem que durante a gestão do governo Bolsonaro nada irá acontecer. Isso tem acontecido de forma mais agravada desde janeiro de 2019, quando esse canalha que senta na cadeira do Executivo Nacional assumiu e indicou para o meio ambiente um ministro que, segundo denúncias do delegado Alexandre Saraiva, possivelmente estava envolvido em uma organização criminosa que beneficiava pessoas que cometiam crimes contra a natureza. Inclusive, eu queria até lembrar vocês que hoje, às 19 horas, aqui nesse canal, a gente vai ter uma live com o delegado Saraiva. Daqui a pouco o link vai estar disponível. Bota aí a notificaçãozinha no celular de vocês para acompanhar, porque a gente vai falar também dessa situação que aconteceu, infelizmente, com as mortes de Dom Phillips e do Bruno Pereira. O Bruno Pereira é um indigenista bastante conhecido no Brasil, que infelizmente foi afastado do seu cargo basicamente por denunciar os esquemas que envolvem o governo Bolsonaro, de certo modo, e o genocídio que existe sim no Brasil ainda contra povos indígenas. Quem acompanhou esse canal aqui durante o período da pandemia da Covid-19, no seu auge ali, eu fiz várias denúncias que o presidente Bolsonaro tinha largado de mão ali os povos indígenas, tinha negado inclusive fornecer aos povos indígenas água potável e tinha mandado entregar para os povos indígenas um medicamento sem eficácia comprovada, que era a tal cloroquina do tal kit Covid, que hoje fica cada vez mais comprovada a sua ineficácia para o tratamento da Covid-19. E para poder fazer esse vídeo aqui, eu tive de fazer algumas pesquisas, claro, como eu faço em todos os vídeos, anotei aqui algumas coisas para vocês. E sinceramente me deixou muito preocupado o que tem acontecido. Porque o que a gente está vendo acontecer no Brasil recentemente lembra muito o que aconteceu no processo de colonização das Américas, que foi o genocídio dos nativos americanos que aqui estavam para que o europeu utilizasse as terras para explorar e fazer aquilo que ele queria. Somente aqui no Brasil, por exemplo, várias etnias indígenas deixaram de existir, vários troncos linguísticos a gente não conhece mais porque foram exterminados, primeiro pela influência do homem branco e segundo pelos interesses escusos
de parte da população brasileira que quer explorar as terras indígenas, basicamente para tirar riquezas do seu solo. O próprio presidente da República é um grande entusiasta dessa narrativa de que todo lugar que tem uma terra indígena, no solo existe uma grande riqueza e que a gente tem que acabar com isso. O que é que me chamou bastante atenção aqui em relação aos números da pesquisa que eu fiz? Que todos os índices em relação aos povos indígenas, em relação também a terras indígenas e a demarcação de terras indígenas, pioraram nos últimos 2-3 anos de gestão do presidente Bolsonaro, o que relaciona diretamente o governo Bolsonaro da trágica situação que os povos indígenas têm passado no nosso país. Só para vocês terem noção de um dos dados que eu vou trazer aqui para vocês, o assassinato de povos indígenas durante a gestão do presidente Bolsonaro, apenas nos 2 primeiros anos, cresceu 61%. Teve um aumento em geral da violência contra os povos indígenas. A invasão também de terras indígenas teve uma alta de cerca de 137% nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Aconteceu uma alta também em abuso de crianças, em abuso de mulheres, em tribos indígenas, por garimpeiros que são apoiadores do presidente Bolsonaro em sua grande maioria. E durante a pandemia da Covid-19 a gente viu isso bastante latente porque o governo sinceramente ignorava os povos indígenas aqui no nosso país, basicamente para atender o interesse de madeireiras, para atender o interesse de garimpeiros, por exemplo. Agora a gente vê essa situação dos corpos do Bruno Pereira e do Dom Phillips sendo encontrado, a gente já viu que um dos suspeitos foi preso, inclusive segundo a Polícia Federal, os materiais eletrônicos que foram encontrados, tanto do Bruno quanto do Dom Phillips, foi encontrado na casa do suspeito que estava desaparecido ali, e eles já faziam denúncias, em especial o Bruno Pereira já fazia denúncias sobre a violência na região que ele acabou sendo assassinado junto com o Dom Phillips, e agora a gente precisa de uma responsabilização, porque um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, que precisa preservar sua fauna e flora e os povos originários, como a gente costuma citar aqui, não pode ver isso de forma apática. E a gente agora tem esse resultado lamentável que é a morte. Ontem, por exemplo, que acompanhou a entrevista da esposa do Dom Phillips, a Alessandra Sampaio, ela já dizia que ela não acreditava mais que o Dom Phillips estivesse entre nós, nem o Bruno Pereira. A gente fala sobre isso aqui com um certo rancor do governo, com uma certa angústia, porque não se pode ver isso com normalidade. Todo o discurso que o presidente Bolsonaro tem atacando os povos indígenas serve também de combustível para que aconteçam situações como essas aí, que vitimou o Dom Phillips, que vitima povos indígenas, que vitimou o Bruno Pereira, que coloca em risco a nossa ancestralidade. Se você, meu amigo, que está do outro lado aí, apoia esse governo, acha que tudo isso faz parte de uma normalidade, tenta fazer um malabarismo político e ideológico para tentar entender o porquê de tudo isso, você tem 2 problemas. O primeiro de caráter, você não tem caráter, e o segundo de ódio à sua própria origem, à sua própria ancestralidade. A família do Dom Phillips, a família do Bruno Pereira, eu tenho a deixar aqui a minha solidariedade e lembrar vocês que hoje, às 19 horas, estaremos aqui nesse canal ao vivo com o delegado Alexandre Saraiva e a gente vai comentar toda essa lamentável situação também. Mas comenta aqui o que é que você acha dessa situação. Se você me acompanha das regiões do Brasil que tem povos indígenas, que tem terra indígena, comenta aqui por gentileza. Se tem algum indígena também que me segue, comenta aqui como é que tem sido a situação de vocês durante o governo Bolsonaro. E se você puder colaborar aqui também, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, me siga lá no Facebook, porque a partir de hoje a gente vai começar a postar os vídeos lá com mais frequência também. Então siga lá para que a gente continue alcançando pessoas lá também. Os vídeos viralizam mais fácil lá. Se você puder colaborar, siga lá. Se quiser adquirir o nosso livro novo, que é esse aqui, ó, O Mito, a Cronologia do Caos, tá em pré-venda, você pode comprar por R$ 24,85 pela metade do preço no site da Cotter e será lançado entre o mês de julho e agosto. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.